Bom dia, a paz do Senhor. Eu vou estar lendo nesse momento um texto da palavra do Senhor que está em Marcos 10, a partir do versículo 17, que diz assim: fala sobre o mancebo rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual, se ajoelhando diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que este capítulo, nestes versículos, nos revela? Jesus ele estava passando por Jerusalém, era a sua última ida ali a Jerusalém, antes de ser entregue, para o sacrifício. E Jesus estava vindo já de alguns questionamentos que estavam sendo feitos a respeito, do reino. E ele vinha falando ali sobre o reino, de como era o reino, Havia pais ali que traziam os seus filhos, as crianças, para que conhecessem Jesus. Então, nesse momento aqui, Jerusalém, ele estava em polvoroso, Era véspera de Páscoa, chegando a Páscoa ali, e havia uma grande multidão que seguia Jesus. Essa era a verdade. E os fariseus estavam incomodados, os príncipes já tinham ouvido falar. A palavra que não relata que o mancebo rico, quem era, não fala o seu nome, não identifica, porém, dentro da história dos judeus, o mancebo rico ele era tido como um líder, um príncipe ou um governante. Era alguém que tinha uma nomenclatura e tinha muitos bens. Então, conhecia os mandamentos, porque os judeus eles vivem dentro dos mandamentos da lei, conhecem muito bem o Pentateuco. E Jesus questiona esse jovem ali, não porque Jesus não conhecia. Jesus sabia tudo que estava no seu coração. E ele se ajoelha, nos dá até uma impressão. Ele chega diante de Jesus, ele reconhece Jesus como mestre. Sabia que Jesus era um mestre, porque ninguém podia falar da forma ou ensinar da forma que Jesus ensinava se não fosse mestre. Então, nesse momento aqui, Jesus já era reconhecido com autoridade, como mestre. E ele se ajoelha ali, e pergunta o que ele podia fazer para herdar a vida eterna, esse reino de que Jesus estava falando, o reino dos céus.
E ele começa ali, né? Jesus pergunta a ele sobre os mandamentos, ele responde que tudo isso ele tem feito desde a sua meninice, desde a sua mocidade, que ele guardava todos os mandamentos, né? E Jesus olhando para ele, conhecendo, Jesus o amou, porque ele falou ali para Jesus, mas tudo que ele falou, Jesus já conhecia o seu coração. E quando Jesus fala ali a respeito dele vender tudo que ele tinha, não é porque Jesus precisava da renda, do dinheiro, ou porque a vida eterna seria vendida. Ou, né, Jesus só queria fazer um teste com ele. Apesar de que Jesus já conhecia o seu coração. Então aquilo ali nos deixa hoje um ensino. A salvação, ela é de graça para nós, através da pessoa do Senhor Jesus, que pagou um alto preço. Mas nós precisamos tirar, muitas vezes, o coração daquilo que nos prende, daquilo que nos impede. Muitas vezes, né, nós nos ajoelhamos, nós oramos, nós, né, cumprimos os mandamentos, né, nos achamos boas pessoas e nos achamos tão bons que esse mancebo ele chega, ele reconhece em Jesus ali um mestre e o chama de bom mestre. E Jesus, lógico, rapidamente, ele nos revela ali com toda educação, com todo o amor, que ele olha para aquele mancebo com amor. Ele diz, ele queria dizer assim, bom, ele disse, né? Bom é Deus, porque Deus criou todas as coisas. Deus colocou tudo em sua ordem para que o homem vivesse bem. Então, bom é Deus. E Deus ainda faz um projeto de salvação para salvar a vida do homem. E tudo que Deus fez desde o primeiro momento foi em favor da vida do homem. Por isso Jesus ele fala, bom é Deus. Não é porque Jesus não era bom. É porque Jesus ele veio para cumprir o projeto. Mas o projeto quem fez foi o Pai. O projeto de salvação foi feito lá no Gênesis, no momento do primeiro sacrifício do animal para vestir Adão e Eva. Então, quando chega neste momento aqui, os últimos momentos, aquele jovem ainda tem ali uma oportunidade. Vende tudo que tem e me segue. Seguir a Jesus é você, não é você pegar tudo que você tem, como algumas pessoas, ou talvez o mancebo aqui, ele pode ter pensado. Ele tinha muitas propriedades. Isso mostra que ele tinha um poder aquisitivo muito bom. Mas Jesus não precisava do dinheiro. Jesus precisava da decisão, da escolha. E ele fez a escolha dele. Tanto que ele sai triste, porque ele sabia que ele tinha muito financeiramente a perder. O que isso quer nos dizer? Muitas vezes nós valorizamos coisas deste mundo, bens materiais, coisas que vão passar, que vão ficar por aí. E esquecemos que a maior herança que nós temos para receber, a nossa maior herdade, vem de Deus, do reino dos céus. Jesus nos fez co-herdeiros com Ele, nos adotou para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. E a maior herança não está nos bens materiais, está no reino dos céus. A vida eterna com Deus. E eu não estou falando de ruas de ouro, de pedras preciosas, de mansões celestiais. Não.
da presença de Deus, de seguir a Jesus, de estar com Jesus, de poder andar lado a lado com Ele, de estar com Ele, de fazer parte desse reino. Nós não somos daqui. Tudo vai passar, mas a palavra, ela não passa, ela se cumprirá. Então, o chamado hoje para você, jovem, para você, mancebo, que conhece toda a Escritura, mas ainda está apegado a alguma coisa deste mundo, alguma coisa que você precisa deixar, talvez a sua razão, o seu modo de pensar. Não, eu busco a Deus em casa, tá bom, não preciso estar na igreja todos os dias. Então vamos ver que seguir Jesus, Jesus estava em Jerusalém, Jesus ia ao templo, Jesus ensinava nas sinagogas, ele nos deixou exemplo, ele pregou nos vilarejos, nas aldeias, na beira de praias, mas ele não ficou simplesmente apegado a isso, porque havia um projeto para cumprir. Jesus, ele cumpriu a sua missão. E qual é a sua missão? Bom é Deus que fez o projeto para a nossa salvação. Fique com essa palavra, reflita, porque não podemos ficar presos às coisinhas, às riquezas deste mundo. Precisamos para sobreviver de algumas delas, mas não para entrar no reino dos céus. Não existe um preço para comprar o seu lugar nos céus na vida eterna. O preço foi pago por Jesus. Segue Ele. Segue os passos de Jesus, os conselhos de Jesus. Seguir Jesus. Para você seguir alguém, você tem que estar... Hoje você tem muitos seguidores ou segue muitas pessoas, né, na mídia, na internet. Mas você está seguindo Jesus? Reflita. A paz do Senhor. Que Deus nos abençoe.